Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do Mundo de Gelo e Fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. Tyrion Lannister nasceu nas entranhas de Rochedo Casterly, a fortificação ancestral de sua casa, em 273 após a conquista, como terceiro e último filho de Lord Tywin Lannister, o Senhor e Guardião do Ocidente, com sua senhora esposa, Lady Joanna. A vida do rapaz já se iniciou em um ambiente de tragédia, pois sua mãe veio a falecer durante o trabalho de parto, e a criança foi salva com alguma dificuldade, o que marcaria Tyrion por toda a sua vida. Ele contava então com dois irmãos mais velhos, os gêmeos Cersei e Jaime, que tinham então 7 anos de idade, e tanto seu pai quanto sua irmã o desprezavam por ter sido, involuntariamente, o causador da morte de Joanna. Outro ponto que pesava contra o recém-nascido aos olhos de seu pai, de sua irmã e de quase todas as outras pessoas era sua aparência. O rapaz era visivelmente anormal, com uma cabeça maior do que o que se esperaria de um bebê, membros encurtados e atrofiados e um chamado olho maligno, de cor preta, enquanto o outro era do verde esmeralda tingido de ouro característico de sua família. Tal visão quase imediatamente ensejou histórias através dos reinos sobre o monstro que havia nascido para o Senhor do Ocidente e que ceifara a vida de sua amada esposa. Segundo os contos que circulavam em Westeros, o bebê era uma aberração, com uma cabeça gigantesca, uma cauda, cabelos negros espessos, longas e afiadas garras de leão, dentes tão compridos que não se assentavam em sua boca, impedindo-o de fechá-la, e as partes íntimas tanto de um homem quanto de uma mulher. Dizia-se também que tal monstruosidade era uma mensagem e uma provação dos deuses, uma espécie de punição imposta ao orgulhoso Lorde, que era então a mão do rei de Westeros, Aerys II, mas que se via como mais poderoso do que o próprio. A criatura lhe teria sido imposta para lhe ensinar que nenhum homem deve estar acima de um rei, nem mesmo alguém tão rico e poderoso quanto Tywin, pois apenas um deus pode se sobressair a um monarca, segundo afirmavam os irmãos suplicantes de Vila Velha, que se encontravam entre os maiores disseminadores de histórias terríveis sobre o recém-nascido. O povo afirmava que o nascimento de Tyrion era também um mau presságio, anunciando a vinda de guerras, pestes e grandes fomes, e rapidamente começou a se referir ao bebê apenas como a da nação de Lord Tywin ou o flagelo de Lord Tywin. Até mesmo o próprio Aerys, com quem Tywin vinha se desentendendo de forma constante em anos recentes, afirmou a quando do nascimento de Tyrion que o filho retorcido e cruel lhe fora imposto como uma punição pela arrogância do antigo amigo, o que apenas contribuiu para azedar ainda mais a relação entre ambos. Obviamente, tais histórias aumentaram ainda mais o desgosto e a aversão do Lorde ao filho, e tal sentimento só se avolumaria ao longo dos anos, como veremos mais adiante. Bem pouco tempo após o nascimento de Tyrion e a morte de Joanna, enquanto todo o Rochedo estava mergulhado no mais profundo luto, uma comitiva dornesa liderada pela própria princesa de Dorne chegou ao castelo, em busca de casamentos adequados para os filhos da princesa, Elia e Oberyn, cujas idades não estavam muito distantes das de Cersei e Jaime. Enquanto a princesa conferenciava com Sir Kevan Lannister, os dois príncipes dorneses foram conduzidos até o berço da criança pelos gêmeos Lannister, para conferi-lo com seus próprios olhos, esperando vislumbrar um terror sem par, mas ficaram imediatamente desapontados com o que encontraram. Um bebê anão, com membros menores do que o normal e uma cabeça levemente avantajada, mas que fora isso era perfeitamente normal. De fato, a princesa Elia até mesmo sentiu vontade de embalar a criança nos braços, enquanto Oberyn se mostrou visivelmente amuado, esperando presenciar um horror digno de um espetáculo de aberrações. No entanto, a jovem Cersei continuou a afirmar que a criança era, de fato, um monstro, dizendo: "Ele matou minha mãe", após o que agarrou seu pequeno pênis e o torceu até fazer Tyrion chorar em desespero, apenas para ser detida por Jaime, que não queria vê-lo ferido.
Cersei lhe disse que isso não importava, pois todos diziam que o bebê logo morreria, e que já não era sem tempo, considerando aquilo que ele causara. Antes que os Dorneses se fossem, Lord Tywin, que se recusou a permitir que seus gêmeos desposassem os príncipes, chegou a oferecer o bebê Tyrion como potencial noivo a Elia, o que foi tomado pela princesa Dornesa como um insulto, levando-os a partir às pressas de volta a Dorne. Durante seus anos de infância, Tyrion foi bastante solitário, pois seu pai passou grandes períodos na corte, servindo como mão de Aerys, enquanto seu irmão Jaime, o único a demonstrar verdadeiro afeto ao anão dentro da sua família, partiu no ano 277 para servir como escudeiro em Passo de Codorniz, a fortaleza Crakehall, e Cersei partiu no ano seguinte para a corte, para estar próximo ao pai e, talvez, encontrar um pretendente aristocrático adequado para si. A companhia mais constante de Tyrion durante esse período foram seus tios, em especial Jaime Lannister, o tio favorito do duende. Quando Tyrion tinha 6 ou 7 anos, Jaime lhe ensinou alguns truques de pantomima, como andar apoiado nas mãos e algumas noções preliminares de malabarismos, para divertir o garoto, e o anão passou metade de um ano demonstrando suas novas habilidades pelo rochedo, entretendo guardas e servos com suas proezas, arrancando algumas risadas até mesmo de sua irmã Cersei, uma ou outra vez. Mas isso teve um fim quando seu pai retornou de um de seus períodos na corte, quando ele testemunhou o filho anão andando sobre as mãos durante um banquete. O Lorde foi categórico em afirmar que Lannisters não se comportavam como bufões e tolos, e proibiu Tyrion de voltar a se exibir daquela maneira, pois não admitiria nenhuma forma de trazer escárnio ao nome da família, que era então e continuou a ser sua principal preocupação. O anão passou seus anos de infância desejando ardentemente possuir um dragão, como os das histórias que lia vorazmente desde tenra idade, e uma vez chegou mesmo a pedir um dragão como presente do dia de seu nome aos tios, dizendo: "Pode ser um pequeno, como eu." Seus tios riram ao ouvir isso, explicando ao garoto que os dragões haviam desaparecido do mundo mais de 100 anos antes, informação essa que foi recebida de maneira muito dura por Tyrion. O menino levou dias ruminando a informação e meditando sobre a injustiça dela, mas isso não o impediu de continuar a ser fascinado pelas histórias, mantendo até mesmo o hábito de iniciar diversos pequenos incêndios nas profundezas do rochedo, enquanto fingia para si mesmo que era resultado de fogo de dragão, e que ele próprio era um príncipe Targaryen ou um senhor de dragões valeriano perdido, apenas como forma de aplacar seu ardente desejo. Em certas ocasiões, ele até mesmo olhava para as chamas e imaginava seu pai e sua irmã a arder nelas, resultado dos anos de maus tratos e desdém vindos de ambos. Com o passar dos anos, no entanto, conforme Tyrion crescia e se tornava mais sábio, cínico e consciente sobre a dura realidade do mundo, os sonhos de dragão iam se esvaindo de sua mente, e ele raras vezes voltava a pensar sobre as criaturas, embora tais sonhos jamais o tenham abandonado por completo, e o fascínio pelo tema sempre o tem acompanhado, levando o rapaz a ler tudo o que fosse possível sobre as criaturas. Aliás, não é difícil imaginar que ele tenha se atirado desde muito cedo ao mundo da leitura. Sendo um anão, com membros curtos e um corpo compacto e retorcido, era natural que os sonhos de cavalaria estivessem bem além de seu alcance, de modo que desde sempre Tyrion se lançou com voracidade aos livros e tomos disponíveis no rochedo, tornando-se rapidamente muito bem versado em diversos ramos do conhecimento. Ele também recebeu educação formal do mestre a serviço no castelo, que não apenas lhe ensinou a ler, abrindo o caminho para seu amor aos livros, como também lhe treinando na leitura do Alto Valeriano e lhe instruindo em outros temas de seu interesse. Ainda durante sua infância, Tyrion foi oferecido pelo pai a diversos outros lordes como um potencial noivo para algumas jovens, a começar por Lysa Tully, que vinha sendo especulada como uma esposa para Jaime antes de sua nomeação à guarda real. Quando Lord Tywin ofereceu Tyrion como substituto a Lord Hoster Tully, o Senhor do Tridente recusou a ideia, argumentando que desejava um homem inteiro para desposar sua filha. Lord Tywin ainda veio a oferecer Tyrion aos Lords Yohn Royce, Leyton Hightower e até mesmo a Sir Colin Florent, o pai de Delaena, a donzela que fora deflorada pelo rei Robert Baratheon, mas nenhum dos homens aceitou as propostas do Lorde do Ocidente, pois a perspectiva de casar uma filha a um anão era simplesmente abominável para eles. No ano 284, um ano após o final da rebelião de Robert e de sua ascensão ao trono, aconteceu na corte o casamento real entre Robert e Cersei, e Tyrion foi a Porto Real para testemunhá-lo.
Enquanto se encontrava na corte, o jovem passou por entre os assombrosos crânios enegrecidos dos dragões Targaryen, que haviam sido recentemente removidos das paredes da Sala do Trono e guardados em uma sala escura nas entranhas da Fortaleza Vermelha, e ficou imerso em pensamentos sobre as grandes bestas mais uma vez. Durante esse período de sua vida, Tyrion se tornou também fascinado pelas obras do aventureiro e escriba Lomas Longstrider, que percorreram o mundo conhecido catalogando os locais mais impressionantes existentes, e que escrevera 2 livros sobre o assunto, Maravilhas e Maravilhas Feitas pelo Homem. O anão leu ambos os livros diversas vezes, ao ponto de ser capaz de recitar todas as 16 maravilhas de Longstrider de memória, e nunca conseguira afastar de sua mente a ideia de, um dia, partir em viagem como havia feito o escriba, vendo tais maravilhas com os próprios olhos, assim que tivesse idade suficiente para tanto. Paralelamente, enquanto ruminava sobre sua plena convicção de que jamais se tornaria um lorde ou um cavaleiro, Tyrion imaginou que poderia, ao invés disso, vir a se tornar Alto Septão, dada a enorme influência de sua casa nos reinos e na corte, e por isso o anão se atirou com voracidade nos estudos dos temas sagrados, lendo a Estrela de 7 Pontas dezenas de vezes, até o ponto de ser capaz de recitá-la de memória tal como fizera com os escritos de Longstrider, para além de outros textos sagrados. O anão acalentou tal perspectiva até os 13 anos de idade, completados por volta do ano 286, quando atingiu a puberdade e veio a se apaixonar. Tudo aconteceu enquanto ele e o irmão Jaime percorriam uma estrada próxima ao rochedo e vieram a cruzar caminhos com uma jovem plebeia de nome Tisha, que vinha sendo perseguida por foras da lei. Enquanto o intrépido Jaime partiu em perseguição aos bandidos, Tyrion conduziu a jovem fraca e assustada até uma estalagem próxima, onde lhe deu de comer e beber e providenciou um local seguro onde ela pudesse se recuperar. Para seu assombro, a jovem se afeiçoou a ele, apesar de sua aparência, e os dois acabaram por fazer amor naquela estalagem, fazendo com que Tyrion se apaixonasse por ela. O seu sentimento por ela se tornou tão intenso tão rapidamente que o anão decidiu que tinha de desposá-la o quanto antes, mas sabendo que seu pai jamais admitiria que ele se casasse com uma mulher comum, o anão simplesmente subornou um septão local, que estava quase sempre embriagado, para que presidisse uma rápida e discreta cerimônia de casamento, e depois alugou uma pequena casa campesina às margens do Mar do Poente para ambos, onde viveram como marido e mulher durante uma quinzena, passando dias inteiros na cama fazendo amor e conversando entre si, durante os quais Tisha lhe cantava a canção miriana As Estações do Meu Amor. Tyrion jamais conhecera tamanha felicidade em toda a sua vida. Mas seu período de alegria teria vida curta, pois assim que se tornou sóbrio o suficiente para entender a extensão das implicações do que fizera, o septão correu imediatamente para o rochedo, para confessar toda a história a Lord Tywin, que agiu sem demora. Ele ordenou que Jaime partisse em busca do irmão, acompanhado de um destacamento de guardas Lannister, com ordens para aprisionar a jovem. Então Jaime confessou ao irmão que Tisha na realidade não era uma jovem campesina que haviam salvo, mas sim uma prostituta que ele contratara para dar a Tyrion sua primeira experiência como homem, e que toda a história sobre sua fuga dos bandidos fora meramente uma encenação para juntar o anão a ela em um ambiente privado, onde o ato pudesse ser consumado. Depois, Lord Tywin decretou que a prostituta, que segundo ele apenas se casara com Tyrion pela perspectiva de se tornar uma parte da poderosa casa, deveria ser possuída por todos os homens da guarnição do rochedo, e que cada um deles lhe pagaria com um veado de prata por seu serviço. Ao final da aprovação, ele ordenou que Tyrion fosse o último a possuí-la, pagando à mulher um dragão de ouro, pois um Lannister valia mais do que qualquer homem comum. Por fim, Tywin conseguiu junto aos septões uma anulação formal do casamento, para garantir que tal mácula desaparecesse dos registros da casa, recebendo dos religiosos a garantia de que, daquele momento em diante, seria como se Tyrion e Tisha jamais houvessem sido casados. O Lorde fez tudo isso como uma lição ao anão, e como forma de lhe mostrar que Tisha era, de fato, nada mais do que uma meretriz oportunista, e não uma esposa digna de um Lannister de Rochedo Casterly. Mas independente das intenções do Lorde no feito, o fato é que Tyrion, que ainda se encontrava apaixonado e que fora devastado pelo que precisara testemunhar e fazer, jamais esqueceria o acontecido ou perdoaria o pai por ele. Anos mais tarde, em 289 após a conquista, aos 16 anos de idade, Tyrion havia se tornado, para todos os efeitos, um homem, apesar de continuar a ser um anão com membros encurtados, uma cabeça grande demais, uma aparência hedionda e retorcida, um olho maligno e cabelos mesclados de negro, louro e castanho.
Por volta desse período, ele passou a ser conhecido com mais frequência como Anão, Duende e Meio-Homem, pois o fato de ter finalmente atingido a idade adulta só servia para escancarar ainda mais sua condição anormal. Ainda assim, ele desejava marcar sua entrada na vida adulta de forma esplendorosa, fazendo uma longa viagem através das 9 cidades livres para além do Mar Estreito, como seus tios Geryon e Target haviam feito na idade dele, mas o pai o proibiu de partir, ainda considerando o anão um irresponsável que macularia o nome de sua casa caso lhe fosse permitido partir de forma autônoma daquela forma, ainda se lembrando do casamento com Tisha. Quando Tyrion lhe lembrou que estava prestes a se tornar livre para tomar as próprias decisões, o pai lhe disse que apenas crianças e tolos acreditavam que eram realmente livres, mas que homens sensatos sabiam bem que ninguém era verdadeiramente livre. Dito isto, Tywin lhe disse que fosse adiante, mas com seus próprios meios, sem um centavo dos cofres dos Lannister, o que rapidamente pôs um fim à rebeldia do anão. 2 anos mais tarde, em 291, seu tio Geryon decidiu partir em uma expedição em direção à Península Arruinada de Valíria, objetando encontrar a espada valeriana ancestral dos Lannister, Rugido Brilhante, que desaparecera séculos antes, quando o rei do Rochedo Tommen II partira para a mesma Valíria tomada pela ruína, e nunca mais retornara. Tyrion desejava ardentemente partir junto ao tio, mas seu pai apelidou a empreitada como Busca de Tolo, e proibiu-o de tomar parte nela. Dessa vez, a decisão do Lorde talvez tenha se mostrado bem acertada para o anão, pois seu tio Geryon jamais retornou, e os homens enviados por Tywin para tentar localizá-lo só foram capazes de traçar seu paradeiro até Volantis, mas não mais adiante. Por volta dos 23 anos de idade, Tyrion recebeu como presente do dia de seu nome uma bela égua de seu irmão Jaime, e por volta deste mesmo período, ele também teve forjado para si um bom conjunto completo de armadura, pensado especificamente para seu tipo incomum de corpo, embora ele jamais imaginasse ter de usá-la na prática, já que uma vida de guerreiro estava fora de questão para si, ou assim ele imaginava. Mais recentemente, quando o rei Robert partiu em direção ao Winterfell para tratar diretamente com seu velho amigo, Lord Stark, Tyrion fez parte da comitiva real, tal como era adequado, sendo o anão do sangue da rainha. Uma vez lá, Tyrion se aproveitou da biblioteca da fortaleza, passando seu tempo imerso nos raros tomos acumulados pelos lordes nortenhos ao longo dos tempos. O resto de seu período ocioso foi passado tratando com seu detestável sobrinho, o príncipe real Joffrey. Depois da misteriosa queda de Bran Stark de uma torre, que o deixou em um estado de coma profundo, Tyrion fez com que Joffrey prestasse seus respeitos aos pais do menino, quer ele quisesse, quer não, chegando ao ponto de surrar seu rosto para imbuir algum senso de decência no rapaz. Paralelamente, o anão nota que seus irmãos parecem muito mais preocupados com o ocorrido e interessados em seu desfecho do que seria natural, de modo que fica compreensivelmente intrigado, deixando suas suspeitas transparecerem a Jaime. O anão fica particularmente interessado na reação de ambos à notícia dada por ele mesmo, de que, segundo o mestre a serviço no castelo, Lowen, o garoto deveria enfim sobreviver. Depois, durante um banquete noturno na fortaleza, o anão cruza o caminho de Jon Snow, o bastardo de Winterfell, filho ilegítimo do Senhor do Norte, e ambos trocam algumas palavras amistosas a princípio, e depois mais ásperas, quando o anão revela o que pensa a respeito dos planos do garoto em se juntar à Patrulha da Noite. No entanto, um estranho elo parece se formar entre ambos naquele momento, motivado em especial pela condição de ambos, como de certo modo deslocados dentro de suas respectivas famílias. De acordo com as palavras de Tyrion, um anão é sempre um bastardo aos olhos de seu pai, o que explica a empatia do Lannister à condição de Snow. Após o final das tratativas reais, quando a comitiva parte em direção ao sul, Tyrion decide seguir em sentido oposto, indo ainda mais para o norte, na companhia dos homens que retornavam à muralha, sob o comando do irmão de Lord Eddard, Benjen Stark, o primeiro patrulheiro. Como sua condição exigia, Tyrion viajava também na companhia de 2 serviçais pessoais, Dick e Mohawk. Durante seu trajeto, Tyrion e Jon Snow voltam a conversar, e o anão revela ao bastardo o porquê de sua obsessão pela leitura. Pergunta o garoto a Tyrion: "Por que você lê tanto?" Ao que o duende respondeu: "Olhe para mim e me diga o que vê." Jon, desconfiado como sempre, retorque: "Isso é algum tipo de truque? Eu vejo você, Tyrion Lannister." Tyrion sorri de maneira triste e responde: "Você é surpreendentemente educado para um bastardo. O que você vê é um anão. Você tem o quê? 12 anos? 14, disse Jon.
14, e já é mais alto do que eu jamais serei, continua Tyrion. Minhas pernas são curtas e retorcidas, e eu ando com dificuldade. Eu preciso de uma sela especial que me impeça de cair do cavalo. Uma sela de minha própria concepção, talvez lhe interesse saber. Era isso ou montar um pônei. Meus braços são fortes o suficiente, mas novamente curtos demais. Eu nunca serei um espadachim. Se tivesse nascido um plebeu, talvez me tivessem largado para morrer, ou me tivessem vendido para a coleção de aberrações de algum negociante de escravos. Mas ai de mim, nasci um Lannister de Rochedo Casterly, e as coleções de aberrações são todas pobres demais. Certas coisas são esperadas de mim. Meu pai foi mão do rei durante 20 anos. Meu irmão, mais tarde, matou esse mesmo rei, aliás, mas a vida é cheia dessas pequenas ironias. Minha irmã se casou com o novo rei, e meu repugnante sobrinho será rei depois dele. Eu também devo fazer minha parte em nome da honra de minha casa, não concorda? Bem, minhas pernas podem ser pequenas demais para meu corpo, mas minha cabeça é grande demais para ele, embora eu goste de pensar que tenho o tamanho certo para minha mente. Eu possuo um entendimento realista das minhas forças e fraquezas. Minha mente é minha arma. Meu irmão tem sua espada, o rei Robert tem seu martelo de guerra, e eu tenho minha mente. E uma mente demanda livros como uma espada demanda uma pedra de amolar, para se manter afiada. O anão então tocou a capa de couro do livro que vinha lendo e emendou. É por isso que leio tanto Jon Snow. Mais tarde, ao chegarem à muralha, Tyrion pode ver pela primeira vez o estado lamentável em que a patrulha se encontrava, após décadas de descaso e abandono por parte dos poderosos do reino. Ele também fica sabendo que patrulhas têm desaparecido com uma frequência alarmante durante suas incursões, e que selvagens têm fugido para o sul da muralha em números maiores do que em qualquer outro momento, sinalizando que algo grande e sinistro estava em curso ali. Quando o anão conhece Lord Jeor Mormont, o senhor comandante da ordem, o velho oficial lhe fala a respeito das necessidades da patrulha, e lhe pede que interceda junto à sua irmã, ao seu pai, ao seu irmão e ao próprio rei em nome deles, lhes dizendo que a patrulha precisa de ajuda, e Tyrion lhe promete que assim o fará, sem lhe revelar a dura realidade, que nenhum desses personagens lhe dará qualquer atenção. Mais tarde, enquanto o anão se encontra no topo da muralha, contemplando o mundo selvagem mais além, seu caminho cruza novamente o de Jon Snow, que se encontrava em patrulha, e dessa vez o jovem já se encontra totalmente desiludido quanto à realidade da patrulha, que não é nada do que ele imaginava que fosse, tal como o anão lhe havia alertado. Por conta dessa honestidade, Jon vê em Tyrion um amigo, alguém que lhe revelou a verdade, por mais desagradável que fosse. Tyrion então lhe revela que pretende retornar ao Winterfell em breve antes de sua partida para o sul, e pergunta a Jon se deseja que ele transmita aos irmãos alguma mensagem. Jon, em especial, lhe pediu que ajudasse seu irmão Bran da maneira que fosse possível, antes de ambos trocarem um último e cordial aperto de mão, para que Tyrion então fizesse seu caminho muralha abaixo, até Castelo Negro. Ainda na muralha, Tyrion tem tempo de contender com Sir Alliser Thorne, o desagradável mestre de armas do Castelo Negro, zombando de seu jeito sombrio e pedante e lhe ameaçando com seu garfo para caranguejos. Mais adiante, quando Tyrion já se encontra novamente em Winterfell, acompanhado por seus serviçais, ele é recebido de forma cautelosa e consideravelmente hostil pelo jovem Robb Stark, o herdeiro do norte, que ficara a cargo da fortaleza com a partida do pai para a corte. Tyrion então inquiriu Bran, que se encontrava novamente desperto, sobre sua queda, ainda com suspeita sobre o possível envolvimento de seus irmãos no feito, mas o menino não tem memórias do ocorrido. Depois, o proverbial gelo apresentado por Robb ao Lannister rapidamente se quebra quando este apresenta ao mestre Lewin um modelo de uma cela especial que permitirá a Bran montar mais uma vez, apesar de não ser mais capaz de usar suas pernas. E quando Robb lhe pergunta por que é que Tyrion estava fazendo aquilo por Bran, o anão lhe diz que o fez porque Jon Snow lhe pediu que ajudasse Bran, antes de emendar, e tem um fraco no coração por aleijados, bastardos e coisas quebradas. Com isso, Robb muda instantaneamente seu tratamento, oferecendo ao Lannister a hospitalidade da fortaleza, mas Tyrion recusa, dizendo que encontrará para si alojamento em uma estalagem na vila de inverno fora dos muros do castelo, e que ambos dormirão mais tranquilamente assim. Mais tarde, em seu caminho de volta à corte, Tyrion e seus homens param na estalagem do entroncamento, localizada no exato ponto de convergência entre a Estrada do Rei, a Estrada dos Rios e a Estrada de Altitude, e ali ele cruza o caminho de ninguém menos do que a senhora Catelyn Stark, esposa de Lord Eddard, que parecia estar fazendo um esforço incomum para passar despercebida.
Tyrion elucida a presença da mulher ali, e sua reação a surpreende. Ela se levanta e conclama a todos os homens das casas vassalas de seu pai, Lord Hoster Tully, que se encontravam presentes no salão principal da estalagem, que ajudassem a prendê-lo e a levá-lo de volta ao Winterfell, para responder pela tentativa de assassinato de Brandon Stark. Tyrion, completamente sem reação e sem entender de que a senhora Catelyn falava, só pôde se deixar capturar e conduzir para fora da estalagem, em direção à estrada de altitude. Aparentemente, a fala de Catelyn fora apenas um blefe para despistar os soldados Lannister que com certeza logo estariam em seu encalço, e ela na realidade planejava escoltar Tyrion até o vale, em direção ao ninho da águia. No entanto, seu caminho pela estrada de altitude é repleto de percalços, e em um determinado ponto, todo o grupo da senhora é atacado por homens dos clãs das montanhas, e precisa lutar por suas vidas. Tyrion é forçado pelas circunstâncias a lutar sua primeira batalha na vida, e apenas consegue sobreviver tomando o machado de um homem morto para se defender. A batalha na estrada foi cruel, e eventualmente ambos os serviçais de Tyrion vieram a morrer por conta dela. Ao final da luta, com diversos companheiros mortos, a senhora Catelyn se convence de que é o melhor deixar Tyrion e seus serviçais livres, para o caso de serem atacados novamente no caminho, de modo que ele passa a cavalgar sem amarras nos pulsos, ainda armado com um machado. No meio tempo, o anão também se torna próximo a um dos mercenários que se incorporaram ao grupo da senhora na estalagem, um ladino de nome Bronn, que parecia ser tremendamente habilidoso nas armas e, mais importante ainda, alguém passível de se corromper, o que significava que poderia vir a ser útil ao anão. Depois de atingirem os portões da lua e de empreenderem a longa e difícil subida até o ninho da águia, Tyrion é recebido no castelo Arryn com mais dedos apontados para si. Lady Lysa o acusa de ser o mentor do assassinato de Lord Jon Arryn, seu marido, ainda em Porto Real, e o anão novamente não faz a menor ideia de onde tal acusação se originou, pois ele nada teve a ver com o feito. Apesar de alegar inocência, Tyrion é atirado sem cerimônias em uma das famosas celas do céu do Ninho da Águia, masmorras conhecidas por serem as únicas no reino abertas de um dos lados, dando para uma queda de mais de 200 metros de altura, e criadas com a finalidade de quebrarem psicologicamente até os mais fortes dos criminosos. Os próximos dias do anão foram passados em um terrível estado de privação e dor, nos quais passou seu tempo ficando o mais distante possível da borda do precipício, enquanto ponderava a respeito de suas opções, sendo interrompido apenas pelas ocasionais visitas do carcereiro do ninho, um gigantesco monte de sebo de nome Mord, que vinha lhe trazer parcas refeições e que sempre fazia questão de zombar de sua condição de anão, fazendo jogos cruéis consigo antes de lhe render os alimentos. Tyrion se preocupava com o momento em que o Azul começaria a chamar por ele, como já fizera com outros prisioneiros no passado, de acordo com o que ele leu em marcações nas paredes da cela, e concluiu que simplesmente esperar pela intervenção de seus familiares não serviria, e que ele teria de agir de forma drástica para escapar dali vivo. Por isso, em um determinado dia, ele tentou subornar o estúpido carcereiro, prometendo-lhe muito ouro em troca de o homem levar à senhora do ninho uma mensagem sua. Tyrion desejava confessar seus crimes. Mais tarde, enquanto estava cara a cara com a senhora Lysa e seu objeto filho Robin, que faria as vezes de seu juiz, Tyrion começou a discorrer sobre as travessuras que fizera quando jovem, arrancando risadas de toda a corte do Ninho da Águia, e deixando a tez de Lysa Arryn vermelha de raiva, antes de a mulher lhe interromper, acreditando estar sendo escarnecida por ele. Lysa lhe perguntou o que ele pensava estar fazendo, e Tyrion lhe disse que simplesmente estava confessando seus crimes. Quando a senhora do ninho lhe disse que não estava em julgamento por travessuras de adolescente, e sim por seu envolvimento na morte de Lord Jon e na tentativa de assassinato de Bran, Tyrion respondeu que nada poderia confessar a esse respeito, pois não tivera nada a ver com esses casos. Lysa então estava prestes a enviá-lo de volta à sua cela, mas antes que Mord pudesse conduzi-lo para a masmorra, Tyrion berra: "É assim que se faz justiça no vale?" Ele então se põe a questionar a honradez do processo de justiça feito na sede Arryn, e finalmente pede que seu julgamento se dê através do combate, e não do arbítrio de Lord Robin. A princípio, o anão queria que seu irmão Jaime viesse ao vale representá-lo, mas Lysa determinou que o julgamento seria feito naquele mesmo dia, e quando Tyrion pediu por um voluntário para enfrentar Sor Varys Edgen, um dos melhores cavaleiros a serviço dos Arryn, que representaria a causa da senhora, Bronn se pôs adiante, se dispondo a servir como seu campeão.
A princípio, Lysa e seus apoiadores mais próximos se encontravam bastante confiantes na vitória de seu campeão no combate, subestimando o mercenário perante um cavaleiro ungido, mas conforme o combate se desenrolava, quase todos os presentes começaram a se dar conta da realidade, exceto Lysa. Quando ela pediu que Sorvardes desse um fim à luta, o cavaleiro, sempre leal, obedeceu, finalmente sucumbindo diante da velocidade e da destreza de Bronn, garantindo o resultado que deu a Tyrion a vitória e a liberdade. Lysa, tremendamente a contragosto, permitiu que Tyrion partisse, apenas com seus próprios pertences e na companhia de Bronn, até os Portões da Lua, onde seriam postos para fora do vale sem nunca mais voltarem, e teriam de enfrentar o caminho de altitude e os homens dos clãs sozinhos se quisessem atingir as terras fluviais, como se fosse uma espécie diferente de sentença de morte. Antes que Tyrion se fosse, ele atirou a Mord sua bolsa repleta de moedas, pois um Lannister sempre paga suas dívidas, e disse ao homem que, caso se cansasse do serviço dos Arryn, deveria se apresentar no rochedo para buscar o restante do que lhe era devido. Pouco tempo depois, enquanto Tyrion e Bronn se encontravam sozinhos, acampados às margens da estrada de altitude, eles são abordados por um grupo de homens dos clãs das montanhas, prontos para assassiná-los e tomar a carne que vinham assando em sua fogueira. Bronn apenas desejava morrer lutando, mas Tyrion falou calmamente com os homens, usando sua inteligência para convencê-los de que se aliar a ele e escoltá-lo em segurança até as terras fluviais seria uma decisão mais sábia para os clãs, dada a imensa riqueza dos Lannister. Tyrion lhes prometeu que, assim que estivesse em segurança novamente, ele lhes cederia riquezas e apoio para varrer os cavaleiros do Vale de Campo e para tomar a região inteira para os clãs. E os guerreiros, embora não acreditassem de todo no anão, se viram compelidos a aceitar sua proposta por necessidade e escoltaram ele e o mercenário até o final da estrada. Depois, já nas terras fluviais, Tyrion, Bronn e os homens dos clãs se encontram em meio ao acampamento militar de Lord Tywin, que havia invadido as terras Tully imediatamente após a notícia da captura de Tyrion chegar ao rochedo, em retaliação. Ali, Tyrion informa o pai e seu conselho de guerra a respeito das promessas que fizera aos homens dos clãs, para que fossem cumpridas, e Lord Tywin, sempre sagaz, diz aos guerreiros que eles terão tudo aquilo que o anão lhes prometera e ainda mais, caso lhes auxiliassem, na luta que se aproximava contra o exército nortenho de Robb Stark. Ele lançou mão também da psicologia reversa para convencer os guerreiros do Vale a partirem para a guerra em seu favor, e ficou decidido que, para garantir o cumprimento das promessas de Tyrion, ele seria integrado à linha de batalha dos clãs, vivendo e morrendo com eles, de acordo com o calor da batalha e com a verdade de suas palavras. Lord Tywin assentiu e determinou que o filho e seus guerreiros integrariam a vanguarda das forças do Ocidente. Para Tyrion, isso era algo indistinguível de uma sentença de morte, mas ele não tinha muita escolha a essa altura, e precisou aquecer. Antes do início da luta, o anão teve seus serviçais mortos repostos, e entre os novos membros de sua escolta pessoal se encontrava seu próprio escudeiro, embora ele não fosse nenhum cavaleiro. O nome do garoto era Podrick Payne, um órfão ocidental que perdera recentemente seu guardião, e que fora imposto a Tyrion por seu tio Kevan, talvez como uma forma velada de piada. O rapaz era muito quieto e contrito, não sendo capaz sequer de encarar as pessoas nos olhos, mas Tyrion julgava que ele serviria. Na noite que precedia a batalha, Tyrion envia Bronn através do acampamento para lhe encontrar uma companheira feminina que lhe aqueça a cama e lhe ajude a mitigar a tensão da espera, e o mercenário retorna com uma bela moça esguia de cabelos e olhos escuros, uma seguidora de acampamento chamada Shae, que ele dizia ter tirado de um cavaleiro insignificante qualquer. Tyrion rapidamente veio a se afeiçoar à moça de temperamento forte e inteligência viva, e a toma a seu serviço, lhe dizendo que, enquanto estivesse com ele, ela não deveria levar nenhum outro homem para a cama. Shae parece satisfeita com o arranjo, nem sequer demonstrando qualquer tipo de repulsa pela visão grotesca do duende. Após passar a noite com a mulher, Tyrion acorda cedo, se veste, se arma e se prepara para o combate. Ele e seus homens dos clãs foram postos sob o comando de Sir Gregor Clegane, a montanha que cavalga, que lhes ordenou que protegessem o flanco esquerdo da vanguarda, formado apenas por soldados de menor importância, como mercenários, meninos verdes vindos de Lannisporto e outros guerreiros de menor monta, para além do anão e de seus homens dos clãs. Seria de se esperar que uma força tão pouco treinada e coesa logo quebrasse frente ao avanço do exército inimigo, liderado por Lord Roose Bolton, mas para a surpresa de todos, os homens dos clãs, os ocidentais e os mercenários seguraram a linha e protegeram o flanco rente ao Ramo Verde, segurando a pressão dos nortenhos.
Quanto a Tyrion em si, ele quase chegou a ser tomado como cativo de um soldado inimigo, e tomou uma flechada em seu ombro, mas conseguiu sobreviver para ver a vitória do exército ocidental, apenas para descobrir mais tarde que a força enviada contra eles nada mais era do que uma diversão, para desviar as atenções dos ocidentais da força principal nortenha, e que Robb Stark não se encontrava ali. Após essa vitória, Lord Tywin recuou para Harrenhal para reagrupar suas forças e sair em perseguição ao garoto Stark, e enquanto isso, enviou Tyrion como seu representante em Porto Real, para tomar seu lugar interinamente como mão do rei e governar o reino, colocando em xeque potenciais traidores, controlando os homens do pequeno conselho, moderando o temperamento efervescente de sua irmã e contendo as loucuras de seu sobrinho real. Lord Tywin, que a essa altura já havia descoberto sobre Shae, disse ao anão que ele não tinha sua autorização para levar a rameira à corte, mas Tyrion, que já se encontrava enamorado a ela, a levou mesmo assim, em total segredo, e partiu sem demora em direção a Porto Real. O anão e sua comitiva, incluindo Bronn, Shae, Podrick Payne e os guerreiros dos clãs das montanhas, como Shagga, Timett e Shella, chegaram à capital durante o torneio realizado em honra ao dia do nome do rei Joffrey, e a primeira medida tomada por Tyrion foi apresentar à sua incrédula irmã, que se encontrava bastante desgostosa com o fato de ele estar ali, a carta escrita por seu pai, nomeando-o como mão em sua ausência, para que ela tivesse plena consciência do poder que ele detinha e de quem o havia conferido. Cersei, furiosa, ordena que todos os membros do conselho saiam da sala, e então diz ao irmão que ela poderia simplesmente declarar a carta como sendo um documento forjado, atirando-o então em uma masmorra, e ninguém ali se oporia a isso. Tyrion a isso respondeu, concordando: ninguém, muito menos o senhor nosso pai, aquele com o exército. Mas por que quereria você me atirar em uma masmorra, doce irmã, quando vim por todo esse longo caminho para ajudá-la? Ele então se põe a falar como pretende ajudá-la a resolver o problema mais latente que vem lhe tirando o sono: libertar seu irmão Jaime das masmorras em Correrio e trazê-lo de volta, incólume, à capital, o que faz com que Cersei finalmente ceda, ainda que ela fosse rápida e categórica em apontar que, para todos os efeitos, seria ela quem deteria o poder e a palavra finais, e Tyrion agiria tão somente como seu servidor, fazendo valer sua vontade. Tyrion, naturalmente, concorda com os termos, sem nenhuma intenção de honrá-los depois. O primeiro ato de Tyrion após tomar posse em seu novo posto, agora com o aval relutante da irmã, é fixar residência na Torre da Mão, que seria seu domínio de direito enquanto o pai se mantivesse distante da corte. E logo depois, ele ordenou que as cabeças decepadas de Lord Eddard e dos homens ao seu serviço, que haviam sido colocadas em espigões nas muralhas da Fortaleza Vermelha por ordem de Joffrey, fossem removidas, para que pudessem ser reatadas aos corpos quando possível e enviadas para o norte, em um gesto de boa vontade. Era a intenção do anão fazer todo o possível para mitigar ao máximo a animosidade entre o rei e seus súditos insubmissos, para ajudar a encurtar a guerra que se encontrava então em curso. Para auxiliá-lo em seus propósitos ali, Tyrion sabia que precisaria de aliados na corte, por mais que não confiasse em nenhum dos homens do conselho, de modo que precisou forjar uma aliança inconveniente com o mestre dos sussurros de Joffrey, o eunuco Varys, que lhe informaria sobre as idas e vindas de todos os poderosos na fortaleza, em especial a irmã, e sobre potenciais atividades subversivas dentro das muralhas da capital. Por meio dessa aliança, Tyrion foi capaz de substituir o corrupto Janos Slynt, o homem que fora elevado a senhor de Harrenhal por Cersei e Petyr Baelish, em troca de sua traição a Eddard Stark, por um homem mais ao seu gosto, Sir Jacelyn Bywater, o Mão de Ferro, um comandante que, segundo Varys, faria suas vontades sem questionamentos, ao invés de agir como uma criatura de sua irmã. Tyrion também tratou de destituir Janos da posse de Harrenhal antes de enviá-lo e aos seus apoiadores mais próximos à muralha, para que ficassem longe da corte dali em diante. Depois, Tyrion divisou um plano sutil para descobrir quem dentre os homens do pequeno conselho vinha informando a rainha sobre seus planos. Ele revelou a Varys, Petyr Baelish e ao grande mestre Pycelle suas intenções para proteger o príncipe Tommen e para casar a princesa Myrcella a 3 homens diferentes, para então descobrir qual deles lhe vinha espionando ao ser confrontado por Cersei. Quando a rainha, furiosa e aos berros, lhe pergunta se ele acha que ela simplesmente admitiria que sua única filha fosse enviada como um novilho de sacrifício aos Dorneses, Tyrion soube que era o grande mestre quem vinha informando a seu respeito, pois fora ele que o anão falara sobre o casamento de Myrcella com o príncipe Trystane Martell.
De fato, Tyrion vai adiante com tal plano e oferece de quebra um lugar no pequeno conselho real para o príncipe Doran Martell, para melhorar as relações entre os Lannister, o trono e os Martell, além de ponderar que, caso o príncipe fosse suficientemente tolo para aceitar tal posição e viesse à capital sem uma grande força militar, ele estaria se pondo nas mãos dos Lannister como refém. Tyrion prometeu também justiça a Dorne pelos assassinatos de Elia e de seus filhos, algo pelo que os príncipes Martell vinham ansiando há mais de uma década e meia. Finalmente, por sua parte desempenhada em revelar seus planos à rainha, o grande mestre é capturado a mando de Tyrion por seus homens dos clãs, e é jogado em uma das celas negras. Outro aspecto que Tyrion tentou ao menos mitigar durante sua estada na capital como mão foi o tratamento cruel e recorrente dispensado por seu sobrinho, a pobre Sansa Stark, que vinha sendo alvo de todo o rancor e a raiva de Joffrey por sua casa, devido ao antagonismo de Stark e Lannister na guerra. Em um determinado momento, quando Joffrey ordenou a Sir Meryn Trant que despisse Sansa e a surrasse na frente da corte, diante do trono, coube a Tyrion e a seus homens colocarem um fim ao disparate, refreando o impulso sádico do sobrinho. Tyrion emprestou seu próprio manto a Sansa para cobrir sua nudez parcial e a levou para longe de Joffrey, para que a menina pudesse se recompor. Depois, se sentindo mais seguro de sua posição de poder na corte, sendo capaz de dobrar a irmã à sua vontade e de superá-la em todos os conflitos até então, Tyrion se atirou às preparações da cidade para o iminente ataque dos irmãos Baratheon, que não reconheciam a legitimidade dos filhos de Robert e que, portanto, pleiteavam o trono de ferro entre eles. Tyrion ordenou reforços e reparos nas muralhas de Porto Real e determinou também a construção de muitos esquifes de pesca para ajudar a alimentar a cidade no caso de um cerco prolongado, quando os suprimentos seriam bloqueados pelos caminhos terrestres, já que uma população faminta dentro dos portões seria ainda mais perigosa do que o inimigo do lado de fora. Ele também abriu a mata do rei aos caçadores e ordenou que os homens de manto dourado saíssem em expedições de forrageamento para trazer alimentos para a cidade, mas mesmo isso não foi capaz de alimentar uma Porto Real repleta de refugiados de guerra, para além das centenas de milhares de habitantes normais. O anão ordenou também a todos os artífices que trabalhavam o metal na cidade que interrompessem seus trabalhos atuais e se concentrassem na fabricação de milhares de elos pesados de ferro para compor correntes submarinas que serviriam para refrear a frota Baratheon quando ela chegasse, fechando a torrente da Água Negra e impedindo que se aproximassem do porto da cidade. E quando os homens protestaram, dizendo que a rainha lhes havia ordenado que produzissem armas para a guarnição da cidade e que aqueles que a desobedecessem teriam suas mãos esmagadas em suas próprias forjas, Tyrion lhes garantiu que ninguém seria ferido e os pôs a trabalhar sob a supervisão de um grande artífice de nome Pança de Ferro. Tyrion também visita a Guilda dos Piromantes junto ao mestre Hallyne para conferir seu trabalho na sintetização de grandes volumes de fogo vivo, a arma secreta dos velhos reis do dragão, que poderia vir a calhar na luta que vinha se aproximando. Quando percebe a quantidade de fogo vivo sendo produzida, Tyrion ordena que todos os operadores de catapultas da capital fossem testados no manuseio da perigosa substância, para substituir os que não estivessem devidamente prontos para isso antes que causassem uma imensa tragédia. Por fim, Tyrion enviou seus guerreiros dos clãs, conduzidos por homens experientes da Mata do Rei, para varrer do campo os batedores e espiões a serviço dos Baratheon. Enquanto tudo isso se desenrolava, Tyrion tratou de alojar Shae em um lugar seguro, distante de olhos curiosos da corte, instalando-a em uma mansão na cidade, mas seu esforço se mostrou em vão quando ele a visitou em uma noite, apenas para dar de cara com sua senhora aos risos junto a Varys. O eunuco, sempre sabedor de tudo aquilo que não deveria saber, havia descoberto a localização de Shae, além de saber também que sua presença ali era algo que não deveria ser de conhecimento geral, e que o anão fizera um grande esforço para mantê-la oculta. A princípio, ambos os homens se confrontaram sobre tal situação apenas de maneira velada, mas eventualmente ambos se entendem sobre a manutenção do segredo, e Varys até mesmo passa a atuar como intermediário de Tyrion, auxiliando-o em seus encontros secretos, criando uma rota segura através do bordel de Chataia, pela qual o anão poderia se esgueirar até os aposentos do eunuco, onde encontraria Shae sem correr o risco de despertar mais suspeitas. Shae se mostrava cada vez mais inquieta com sua vontade de ver mais da corte, e as noites em sua companhia tornavam Tyrion cada vez mais enamorado a ela, o que tornava ainda mais difícil para ele continuar recusando seus pedidos. Mas após a erupção dos distúrbios em Porto Real, o anão decide retirar Shae da mansão, para mantê-la a salvo de outra revolta, instalando-a na Fortaleza Vermelha como uma serviçal de Lollys Stokeworth.
Pouco tempo depois, o primo de Tyrion, Sir Cleos Frey, chega a Porto Real trazendo termos de paz enviados por Robb Stark. O jovem nortenho demanda a libertação e a devolução de ambas as suas irmãs em troca de todos os cativos Lannister que ele detinha, com a exceção de Jaime, e que o Trono de Ferro abrisse mão de todas as suas pretensões de domínio sobre o norte e as terras fluviais, que constituiriam dali em diante um novo reino independente. Tyrion, na qualidade de mão de Joffrey, recusa os termos propostos e envia uma contraproposta Lannister a eles. Ele libertará Sansa, Arya, que não se encontrava de fato sob a custódia Lannister, mas o anão fingiria que a possuía em seu poder, e um número determinado de prisioneiros Stark em troca do juramento de fidelidade dos revoltosos e da libertação de seu irmão. Mas Tyrion não esperava realmente que seus termos fossem aceitos, e ao invés disso, traçou um plano sorrateiro para libertar Jaime das masmorras de Correrio. Ele enviaria junto a Sir Cleos um destacamento de umas centenas de soldados Lannister, muitos dos quais da guarnição pessoal da rainha, e em meio a eles, o anão enviaria, sob disfarce, um pantomimeiro, um brutamontes, um prestidigitador e um assassino, com ordens para se esgueirarem pela fortaleza Tully e libertarem Jaime na calada da noite, contrabandeando-o de volta a Porto Real. Desse modo, Tyrion não só teria muito mais chances de libertar seu irmão, como também se livraria de muitos dos guardas pessoais de Cersei, tendo o caminho mais livre para atingi-la se necessário fosse. Pouco depois, outra visita inesperada atinge a corte. Sir Alliser Thorne, o mestre de armas de Castelo Negro, com o qual Tyrion antipatizara durante sua estada na muralha, vinha trazendo um recipiente de vidro contendo uma mão decepada e parcialmente apodrecida, que ele esperava usar como uma prova de que os mortos andavam se levantando no norte, para pedir pelo socorro do trono à patrulha. Tyrion determinara que o homem deveria esperar por uma audiência, e quando o cavaleiro se cansou da espera, o confrontou no Salão da Mão, mas o anão fez troça de sua demanda e o enviou de volta ao norte, com os poucos criminosos anteriormente presos nas masmorras da fortaleza para vestirem o negro. Quando a notícia da morte de Rhaenys Baratheon atinge a Fortaleza Vermelha, Tyrion e o Conselho veem aí uma oportunidade preciosa de trazer os Tyrell e seus vassalos para o lado Lannister, sabendo que Sor Loras, o Cavaleiro das Flores, que fora muito ligado a Renly, jamais aceitaria se aliar a Stannis, e que o pai de Loras, Lord Mace, era um homem ambicioso que poderia ser cooptado. Dessa forma, eles enviam Petyr Baelish como um emissário do trono, com plenos poderes para negociar um acordo nupcial, casando o rei Joffrey à viúva de Renly, Margaery Tyrell, a filha de Lord Mace, para unir as forças do Ocidente e da Campina contra Stannis. Enquanto isso, Tyrion continua a frustrar os planos da rainha, dentre os quais a ideia de enviar Tommen sob disfarce para Rosby, para mantê-lo a salvo no caso de a capital cair para Stannis. Tyrion envia Sir Jacelyn para interceptar o grupo que conduzia Tommen, e ordena que o cavaleiro mantenha o rapaz na fortaleza, pois o anão também reconhecia a sabedoria em manter o herdeiro legal de Joffrey distante das forças de Stannis em caso de derrota. Paralelamente, Tyrion drogou secretamente uma taça de vinho que ofereceu à irmã, para fazer com que ela ficasse acamada e longe das reuniões do conselho durante algum tempo, dando-lhe mais autonomia para governar da forma como julgava mais sábia. Cersei, ao se recuperar, retalha a ação de Tyrion, ordenando que Alayaya, a prostituta que vinha servindo como um disfarce para Shae e quem Cersei pensava ser a mulher que o anão queria esconder, fosse capturada e surrada. A rainha disse a Tyrion que a libertaria, mediante a devolução da custódia de Tommen, e Tyrion, furioso com a ideia de que Cersei pretendia efetivamente capturar e flagelar sua amada Shae, lhe disse, em tom sombrio: "Você certa vez foi minha irmã, Cersei, mas agora você acabou com isso. Vou feri-la por isso. Ainda não sei como, mas dê-me tempo. Chegará um dia em que você se sentirá segura e feliz, e subitamente sua alegria será feita em cinzas em sua boca, e então você saberá que o débito foi pago." Nunca antes o relacionamento entre Tyrion e Cersei atingira um ponto tão tenso, e ambos os lados viriam a sofrer amargamente por conta disso. Quando as forças de Stannis Baratheon finalmente chegaram a Porto Real, dispostas a invadir a cidade, conquistá-la e arrancar as cabeças de quaisquer Lannister que encontrassem pelo caminho, Tyrion ativou a grande corrente que posicionara sob as águas da baía, impedindo o fluxo dos navios inimigos e prendendo navios Lannister e Baratheon juntos. Então vieram os disparos de fogo vivo, que explodiram os navios de ambos os lados em bolas de fogo laranja, amarela e verde jade, e colocaram a Água Negra inteira em chamas, fazendo com que as diabólicas luzes esverdeadas dançassem através das trevas da noite.
Infelizmente para o anão, a explosão criou uma massa disforme de madeira carbonizada entre os navios, gerando uma espécie de ponte de madeira irregular flutuante, que os homens de Stannis poderiam usar para cruzar a baía e atingir as muralhas da cidade, quando recuperassem sua coragem diante de todo aquele inferno verde. Em um determinado ponto da batalha, a coragem veio a faltar também para Sandor Clegane, o cão de caça, escudo juramentado de Joffrey, que vinha liderando surtidas para além dos portões da cidade. E Tyrion, após tentar ordenar ao homem que voltasse para o combate apenas para receber uma brusca negativa insubordinada, pois Sandor tinha verdadeiro pavor do fogo, se viu forçado a liderar ele mesmo os homens através de uma porta lateral, para impedir que os homens de Stannis abrissem uma brecha através do portão do rei. Empunhando seu machado de batalha e couraçado com um punhado de peças avulsas que não lhe serviam bem, Tyrion foi adiante, envergonhando os homens que não desejavam saírem mais surtidas, pois se eles não partissem para o combate, seriam ainda menos do que meio homem. Por algum tempo, Tyrion conseguiu fazer com que seus soldados segurassem a onda de inimigos que tentavam cruzar a torrente pela ponte flutuante, mas seu sucesso só durou até que Sor Mandel Moore, um dos cavaleiros da Guarda Real, aparecesse do seu lado, aparentemente como mais um reforço, mas que então desferiu contra o rosto de Tyrion um poderoso golpe de sua lâmina, cortando-lhe o nariz e fazendo-o cair contra as toras de madeira abaixo. O anão já se encontrava apenas semi-consciente e totalmente vulnerável, mas antes que Sor Mandel pudesse lhe dar um golpe de misericórdia, uma lâmina comprida lhe trespassou o corpo, e o cavaleiro tombou morto para além da ponte de navios, sendo engolido pela fria água negra abaixo. E antes que as trevas se apossassem totalmente de Tyrion, ele só teve tempo de presenciar de passagem a figura de seu salvador, um jovem que se parecia estranhamente com seu tímido e contrito escudeiro, Podrick Payne. Quando Tyrion voltou a si, após uma série de sonhos febris atormentados, estava acamado em uma câmara apertada e escura completamente diferente dos amplos e arejados aposentos da mão com os quais estava acostumado. Quando tocou seu rosto, sentiu os panos de uma atadura e descobriu que toda a face estava atada. Ele também se sentia mortalmente fraco e tinha dificuldades para se lembrar do que ocorrera antes de acabar ali, mas lentamente as memórias lhe vieram à mente. Mandel Moore tentara assassiná-lo, o canalha, e quase conseguira, não fosse pela surpreendente intervenção de Podrick Payne. Tyrion devia sua vida ao garoto. Quando o anão consegue recuperar parcialmente a fala, depois de algum tempo, descobriu que seu pai havia retornado à capital bem a tempo de salvá-la, atingindo as forças de Stannis pelo flanco, acompanhado pelo exército dos Tyrell, o que significava que a aliança fora forjada e Mindinho fora bem sucedido em sua missão. Com a volta de Lord Tywin na corte, ele rapidamente tomou seu lugar como mão, tirando de Tyrion não só o posto como também a torre, enviando-o para um quarto muito menos opulento, localizado na porção da fortaleza de Maegor controlada diretamente pela rainha regente. Quando Tyrion se sentiu forte o suficiente para se levantar de seu leito, ele se vestiu com a ajuda de Podrick e partiu para encontrar seu pai. Sabendo bem que Lord Tywin não tolerava a fraqueza, ele se justificou dizendo: "Meu leito de doente, deixa-me doente." Ele então tentou obter de seu pai o agradecimento que acreditava lhe ser devido por ter sido responsável por atrasar o exército de Stannis por tempo suficiente para que as forças Lannister e Tyrell chegassem ali, mas Lord Tywin foi inflexível como lhe era característico, afirmando que apenas saltimbancos e macacos demandavam aplausos. Tyrion então tentou trazer à tona o tema de Rochedo Casterly, dizendo que a herança do castelo seria seu direito de nascença, tendo Jaime aberto mão voluntariamente de sua pretensão ao Rochedo ao ingressar na Guarda Real. No entanto, Lord Tywin a isso respondeu simplesmente nunca, afirmando que não permitiria que o anão transformasse a fortaleza Lannister em seu bordel, e foi neste momento que Tyrion descobriu que fora o pai quem ordenara que Alayaya fosse chicoteada, e não a irmã, pois Lord Tywin também acreditava se tratar da prostituta de Tyrion. Lord Tywin lhe diz também que, em um esforço para impedir que Sansa Stark seja casada a Wylis Tyrell, como vinham planejando secretamente, agora que a menina Stark fora posta de lado por Joffrey, seria Tyrion aquele que a desposaria, para garantir que a posse do norte recairia sobre mãos Lannister com o fim do conflito. Com isso, o duende abandona a sala do pai em um humor totalmente sombrio, sendo preso contra sua vontade a um matrimônio que não pedira, e tendo sua pretensão ao Rochedo colocada de lado, pelo menos enquanto o pai vivesse.
Pouco depois, o casamento entre Tyrion e Sansa tem lugar na fortaleza, e um festim discreto tem lugar depois da cerimônia, no qual Tyrion, bastante embriagado e completamente farto das zombarias e da troça de seu sobrinho real, ameaça castrar o rei, antes de ser conduzido para longe do salão, antes que a fúria de Joffrey se tornasse uma retaliação física. Depois, quando o anão se encontra nu, com o membro endurecido e na cama com sua contrariada esposa, que não consegue disfarçar bem a repulsa que sente pela figura de Tyrion, agora um anão desfigurado pela perda do nariz e por uma escara permanente através do rosto, cortesias do golpe desferido por Sor Mendon, ele lhe diz que não pode simplesmente ir adiante com a consumação, pois não é o tipo de homem que simplesmente tomaria sua esposa à força daquela maneira, e afirma que só se deitará com Sansa quando ela assim desejar. Quando a menina lhe perguntou como as coisas seriam se ela nunca o desejasse, Tyrion lhe respondeu que era para isso que os deuses haviam criado as prostitutas. Logo, a notícia sobre a recusa do duende em proceder com a consumação de seu casamento se espalha pela corte, e a união se torna motivo de troça entre os corredores da fortaleza, mas Tyrion se mantém inflexível nesse ponto, o que também motiva uma união totalmente sem alegria para qualquer um deles. Enquanto isso, Shae continua a se mostrar indiferente ao seu casamento, o que também chateia Tyrion, que esperava dela um pouco mais de sentimento quanto a isso. Ao invés de se preocupar com o casamento do anão, Shae só se põe a falar sobre o quanto gostaria de comparecer à cerimônia do casamento real de Joffrey e Margaery, e pressiona Tyrion insistentemente por isso, embora ele acredite que isso não seria seguro ou sensato. Ao mesmo tempo, Tyrion se vê forçado a contender com o bardo Simon Língua de Prata, um homem que vinha entretendo Shae secretamente e que, portanto, estava ciente da amante secreta da mão. Ele escrevera uma canção sobre seu relacionamento secreto e a usou para chantagear Tyrion, lhe dizendo que queria estar entre os 7 cantores da cerimônia real. Se o anão arranjasse isso, ele se contentaria em cantar canções antigas e experimentadas, mas se ele por acaso não fosse à cerimônia, então iria experimentar sua nova canção em público. Porque mãos de ouro são sempre frias, mas há calor em mãos de mulher. Tyrion, a princípio, tenta subornar o homem, oferecendo-se para mandá-lo em um tour pelas cidades livres, para que permanecesse longe de Porto Real, mas com sua recusa a essa ideia, ele se vê forçado a agir, e promete ao homem que ele figurará entre os cantores do casamento, apenas para planejar junto a Bronn seu sumiço entre as casas de pasto da Baixada das Pulgas, para tirá-lo de seu caminho. Desde então, Tyrion passaria a se referir às tigelas de castanho servidas ali como ensopado de cantor. Quando a comitiva dornesa chegou à capital para participar das festividades, foi Tyrion o escolhido para representar o rei em sua recepção, acompanhado de Podrick, Bronn e de um punhado de nobres ocidentais menores. Tyrion recebeu o príncipe Oberyn Martell e sua comitiva com toda a cortesia que lhes era devida, e o dornês lhe disse que a saúde delicada do irmão Doran lhe obrigava a permanecer em Lança Solar, e que Oberyn vinha em seu lugar para assumir o assento no conselho do rei. Tyrion sabia bem que a presença do temperamental Oberyn na corte, junto a todos os Tyrell que já se encontravam presentes, significaria sangue nas sarjetas bem depressa. Oberyn lhe inquiriu a respeito de quando seria feita justiça por Elia e seus filhos, e lhe disse que esperava confrontar Sir Gregor Clegane e Lord Tywin em breve, pois eles haviam sido os responsáveis pelos crimes. Tyrion tentou negar o envolvimento do pai no assassinato da princesa, mas Oberyn era demasiado desconfiado de todos os Lannister para acreditar nisso, e continuou a afirmar no tom sombrio habitual que obteria a justiça pela qual viera à corte, de uma maneira ou de outra. Tempos depois, pelo decorrer da longa e desagradável cerimônia do casamento real, Tyrion é forçado a testemunhar um espetáculo grotesco estrelado por 2 anões justadores, pensado sem a menor dúvida como uma forma de zombaria a ele, pois era de conhecimento público que o rei e seu tio anão não gostavam um do outro. Após findado o espetáculo, Joffrey instigou Tyrion a participar de uma nova justa, e o tio respondeu que somente lutaria se Joffrey fosse o oponente. Quando o rei, surpreso, respondeu que não era um anão, Tyrion disse: "Mas vós sois o único homem neste salão que tenho a certeza de derrotar." Tal réplica causou uma explosão de gargalhadas na sala do trono, e fez com que Joffrey se enfurecesse com Tyrion mais uma vez. Logo depois, o rei se aproximou e derramou seu vinho sobre Tyrion, para humilhá-lo, e então ordenou que ele servisse como seu copeiro pessoal pelo restante do festim. Já quase no final da festa, o rei começa a se debater violentamente após ingerir um gole de vinho de seu cálice, caindo morto em poucos segundos e causando um enorme alvoroço na comemoração.
Uma Cersei tomada pelo terror implora que salvem seu filho, e depois acusa furiosa o anão de ter envenenado Joffrey, ordenando aos homens de manto branco que o aprisionem pelo crime de regicídio. O anão foi então colocado em uma cela de torre da fortaleza, para aguardar ali pelo julgamento pelo assassinato do rei. Enquanto esperava, Tyrion tentava preparar sua defesa formal no julgamento, pois ainda que soubesse que nada tinha a ver com qualquer plano para envenenar o sobrinho, ele precisaria de evidências fortes para provar isso ao povo dos reinos. Ele pediu ao seu tio Kevan permissão para procurar testemunhas de sua inocência, e o tio respondeu que não lhe seria dada liberdade para ir e vir conforme fosse sua vontade, e que ao invés disso ele deveria dizer os nomes das testemunhas que desejava incluir no caso, e ele se encarregaria do resto. Infelizmente para Tyrion, o único nome a vir à sua mente a princípio era o de sua esposa, Sansa, mas ela havia misteriosamente desaparecido da capital em meio à comoção pela morte do rei. Durante as audiências do julgamento, que foi presidido por seu próprio pai, por Lord Mace Tyrell e pelo príncipe Oberyn Martell, dezenas de testemunhas corroboraram a afirmação da rainha de que Tyrion fora um envenenador, oferecendo todos os tipos de detalhes incriminadores contra o doente, desde os comentários incisivos motivados pelo rancor de Sor Meryn, passando pela acusação categórica do Grande Mestre, que jurava que o anão roubara o veneno usado no feito de seus próprios aposentos, até as detalhadas listas de nomes, datas e feitos de Varys. Na noite que precederia ao último dia de julgamento e o anúncio do veredito, Sor Kevan se apresentou à torre de Tyrion novamente, trazendo uma proposta de Tywin ao filho. Caso ele confessasse seu crime, fosse o anão culpado ou não, Lord Tywin lhe permitiria partir para a muralha e vestir o negro, salvando sua vida da execução, já que todos os sinais apontavam para sua condenação. Ainda que a contragosto, Tyrion foi convencido de que essa era sua melhor opção. Tyrion também recebeu a inesperada visita do príncipe Oberyn Martell, que lhe revelou que ao menos Lord Mace já o considerava culpado e que estava disposto a condená-lo à morte, mas que o próprio príncipe acreditava que Tyrion parecia ser tão culpado que deveria ser inocente, além de ter certeza de que a justiça inexistia ao norte das Montanhas Vermelhas. O anão levou as palavras do príncipe em conta e passou o resto da noite ponderando sobre seu destino. Contudo, ele nunca chegou a ter a chance de confessar o crime como planejara, para obter a clemência que o pai lhe prometera, devido a quem foi a última testemunha levada ao tribunal por Cersei, para ser ouvida pelos juízes. Shae, sua própria amante, que afirmou perante os juízes que Sansa havia revelado a ela, que fora sua aia durante algum tempo, que ela e o marido conspiravam para matar Joffrey, Cersei e o próprio Tywin, para que o anão viesse a se tornar rei. Depois de tal testemunho e da traição de sua confiança, Tyrion não conseguiu mais se conter, e disse aos juízes: "Tirem essa vadia mentirosa da minha vista, e eu lhes darei uma confissão." Quando Shae é retirada do salão, sem conseguir dispensar um olhar sequer ao anão, Lord Tywin pergunta ao filho se ele confessa o envenenamento de Joffrey, e o anão continua: "Nada disso, da morte de Joffrey sou inocente. Sou culpado, no entanto, de um crime bem mais monstruoso. Eu nasci, eu vivi, eu sou culpado de ser um anão, e o confesso. E não importa quantas vezes meu bom pai me perdoasse, eu persisti em minha infâmia." Quando o pai lhe disse que aquilo era uma loucura e que ele não estava em julgamento por ser um anão, Tyrion diz: "É aí que se engana, meu senhor. Eu estive sob julgamento por ser um anão durante toda a minha vida." "Você não tem nada a dizer em sua defesa?" pergunta Lord Tywin. "Nada exceto isto", continua Tyrion. "Eu não o fiz, mas agora eu desejava ter feito. Eu desejaria ter veneno suficiente para todos vocês. Vocês me fazem lamentar o fato de não ser um monstro pelo qual me tomam, e no entanto, aí está. Eu sou inocente, mas não obterei nenhuma justiça aqui. Vocês não me deixam outra escolha além de apelar aos deuses. Eu exijo julgamento pela batalha." "Você perdeu o juízo?" pergunta furioso Lord Tywin. "Não", responde Tyrion. "Eu encontrei-o. Exijo o julgamento pela batalha." Tyrion voltou à sua cela na torre, tendo frustrado completamente os planos do pai, pelo que se sentia ao menos um pouco melhor, não tendo-lhe permitido determinar seu destino. No entanto, a questão de encontrar para si um campeão não seria fácil, pois o representante da causa da rainha seria ninguém menos do que Sir Gregor Clegane, um dos cavaleiros mais temidos dos reinos. De início, Tyrion tentou convencer Bronn, que havia se tornado um cavaleiro após a vitória na Água Negra, a lutar mais uma vez por ele,
mas o antigo mercenário já fora cooptado por Cersei, que lhe prometera a mão de Lord Stokeworth, de modo que ele veio a recusar a proposta do anão. Depois, enquanto ainda às voltas com a questão de quem o representaria, o príncipe Oberyn retornou à sua cela, lhe dizendo que poderia salvá-lo da execução. Quando o anão, cético, lhe disse que a decisão de um só juiz não o ajudaria, Oberyn retruca que o salvaria não como um juiz, mas sim como seu campeão. Na manhã do combate judiciário, Tyrion tomou um desjejum consistente e então encontrou Oberyn se preparando para a luta, ao lado do campo de prova. O príncipe parecia tremendamente confiante no resultado final da luta, e estava ansioso por confrontar o homem que matara sua irmã, arrancando dele uma confissão antes de encerrar sua vida. Tyrion a princípio se sentia confiante também, mas após a derrota de Oberyn, que teve sua cabeça esmagada pelas manoplas de Sir Gregor, ele foi levado de volta à fortaleza, não de volta à sua cela de torre, mas sim para as celas negras, onde aguardaria por sua execução. A essa altura, o anão já se julgava morto, não restando mais nada que pudesse ser feito para salvar seu pescoço da lâmina de Sir Ilyn Payne. Sua última cartada fora dada na arena. Ele entregara sua vida nas mãos do príncipe Oberyn e este a deixara cair. Contudo, para seu assombro e deleite, na noite que precederia ao dia de sua execução, ele foi visitado por ninguém menos do que seu irmão Jaime, cujo retorno à fortaleza foi um choque para si. O irmão o saudou e logo depois lhe revelou a perda de sua mão da espada, ao que o anão teve que rir, pois ele também viera a perder uma parte do corpo, seu nariz, lutando na Água Negra. Os irmãos dividiram um comovente momento de intimidade fraterna, após o qual Jaime anunciou, com voz solene, que estava ali para libertar Tyrion e permitir que ele escapasse para longe da capital e para longe de Westeros. Tudo havia sido arranjado com Varys, não sem alguma dose de convencimento por parte de Jaime, e a rota de fuga de Tyrion estava preparada. Ele sairia das masmorras e iria até as docas, onde um navio de um dos colaboradores de Varys, de além do Mar Estreito, o levaria até algum local seguro em Essos, longe do alcance de Cersei e do pai. Os dois irmãos então se dirigiram até a porta que conduziria Tyrion aos corredores ocultos por baixo da fortaleza, mas antes que se separassem, Jaime disse que estava fazendo aquilo em pagamento a uma dívida que ele tinha para com o irmão, e quando Tyrion lhe perguntou a que ele se referia, a terrível verdade que permanecera adormecida durante anos finalmente veio à tona. Tisha, a esposa com a qual Tyrion vivera por apenas uma quinzena, não era, afinal, uma prostituta paga por Jaime para se fingir de apaixonada pelo anão, mas sim uma legítima camponesa que se afeiçoara a ele. Jaime fora forçado a mentir ao anão por Lord Tywin, sob o argumento de que qualquer plebeia que se mostrasse ansiosa em se envolver com o filho anão só poderia ser uma aproveitadora em potencial, e não alguém genuinamente apaixonada por ele. Tyrion ficou sem fala e sem ação durante alguns momentos. Tudo aquilo que o vinha atormentando durante tanto tempo fora afinal fruto de uma mentira. Seu querido irmão, o único parente que ele amara verdadeiramente, o havia traído. Era demais para suportar. Tyrion desferiu um poderoso golpe no rosto de Jaime, que o irmão reconheceu que merecia, e depois lhe disse que ambos, entre os membros atrofiados e a mão perdida, estariam em condições de igualdade se algum dia se reencontrassem, querendo dizer que tal reencontro não seria amistoso. Por fim, antes de partir, Tyrion revela a Jaime que Cersei era uma mentirosa constante e que vinha lhe enganando há tempo, se deitando com seu primo Lancel e Sir Osmond Kettleblack, e até mesmo com o rapaz Lua tanto quanto ele sabia, deixando o irmão ponderando sobre essa revelação entre as sombras. Do outro lado da porta, Tyrion se encontrou com Varys, a quem ele ainda culpava por contribuir com sua condenação, mas não havia tempo para recriminações. O anão é conduzido pelo eunuco por um sombrio labirinto, túneis construídos centenas de anos antes a mando de Maegor, o Cruel, para fornecer à família real rotas de fuga seguras se fosse necessário. Em um determinado ponto, Tyrion se depara com uma escadaria que Varys admite levar diretamente aos seus antigos aposentos, na Torre da Mão, e o anão segue adiante apesar dos protestos do eunuco, pois tem assuntos inacabados a resolver antes de partir. O primeiro golpe vem já no quarto, onde ele encontra Shae deitada nua em sua antiga cama e percebe o que ela vinha fazendo com seu pai. Os dois conversam brevemente e quase se reconciliam, mas Shae o chama de "meu gigante de Lannister", o que desperta a fúria de Tyrion, e este agarra a corrente de mãos de ouro em torno do pescoço da mulher e a torce até matá-la por asfixia. Tamanha sua dor e seu desgosto.
Depois, ele apanha uma besta e alguns dardos que se encontravam rentes à parede do quarto e caminha alguns passos até a latrina adjacente, onde encontra seu pai, sentado, atendendo a um chamado da natureza. Lord Tywin não se mostra nem surpreso nem temeroso ao ver seu filho anão ali, apontando uma arma para si. Ele intui que Varys for o responsável por libertar Tyrion, prometendo que aquilo custaria ao eunuco sua cabeça, e então ordena que Tyrion abaixe a arma para que possam conversar, mas o anão não confia em sua palavra, e ambos trocam algumas palavras rudes entre si. Quando Tyrion traz Tisha à conversa, Tywin se refere a ela como sua primeira puta, o que o enfurece. Tyrion lhe adverte que o matará se o Lorde voltar a pronunciar aquela palavra. Ele então lhe pergunta o que fizera com Tisha, e Lord Tywin simplesmente diz que ordenara que o intendente do rochedo desse cabo da mulher, e que o homem deve tê-la mandado embora. Quando Tyrion pergunta para onde ela havia sido mandada, a resposta de Tywin foi, para onde quer que as putas vão. E quase imediatamente depois, ele é atingido por um dardo com a força do punho de um gigante, caindo sobre o tampo da latrina. Quando o estupefato Lorde Ocidental diz ao anão que ele não é seu filho, Tyrion sorri e diz: "É aí que se engana, pai. Eu creio que sou você em letra miúda. Agora faça-me a gentileza de morrer depressa, pois tenho um navio para apanhar." E por uma vez na vida, Lord Tywin fez como lhe foi pedido. Com sua vingança consumada, Tyrion abandona a besta e parte rapidamente de volta, através da passagem secreta, para chegar o quanto antes às docas, sabendo que a morte de Lord Tywin causará um abalo que ressoará por toda Westeros. Algum tempo mais tarde, reencontramos Tyrion escondido em um navio que cruza o Mar Estreito, metido em uma adega sob o convés, se embebedando cada vez mais com a reserva do proprietário e ponderando a respeito do que faria quando chegasse em terra firme. Varys não lhe dissera para onde ele seria levado, mas assim que desembarcou, ele foi conduzido a uma mansão muito maior do que quase todos os castelos dos Sete Reinos, repleta de lindos jardins, passos floridos, estátuas tão reais que pareciam vivas e agradáveis fontes sombreadas por altas árvores frutíferas. Não se passa muito tempo até que Tyrion descubra onde está. O navio o levara até Pentos, e ele se encontrava na mansão citadina de Magister Illyrio Mopatis, um dos mais antigos colaboradores da Aranha. O próprio Magister o recebeu em pouco tempo, lhe revelando o motivo pelo qual Tyrion fora levado até ali. Illyrio e Varys estavam preparando o caminho para o retorno triunfante de Daenerys Targaryen, a última filha sobrevivente de Aerys II, a Westeros, para retomar o legítimo trono de sua casa e governar o continente de maneira mais sábia do que os reis da dinastia Baratheon vinham fazendo. Illyrio também lhe falou a respeito da maravilha que retornara ao mundo: os 3 dragões que eclodiram para Daenerys após 150 anos de desaparecimento, o que Tyrion achou particularmente fascinante e difícil de acreditar, sendo ele fascinado pelas criaturas desde sua infância. E como o anão era, ao mesmo tempo, um homem dotado de grande conhecimento e inteligência e vivia em um estado de guerra constante com quase todos os membros da sua família, a Aranha e o Magister acreditavam que ele seria uma adição perfeita à nova corte de sua graça, em seu caminho até o ocidente. Depois de alguns dias de recuperação, Tyrion partiu de Pentos na liteira ornamentada do Magister, acompanhado pelo próprio, e fizeram seu caminho através das antigas terras de Andalus até a velha colônia ruinar de Goyandrohe, onde o anão abordaria um barco de nome Donzela Tímida, que deveria levá-lo e alguns companheiros selecionados rio abaixo, até Volantes. Dali, Tyrion e seus companheiros deveriam se unir à Companhia Dourada, para então serem incorporados às tropas da Rainha Dragão, quando ela fizesse seu caminho até a cidade. O anão partiu em tal expedição com a moral elevada, pronto e disposto a auxiliar a rainha em tudo o que fosse possível para atingir, com isso, sua própria vingança pessoal contra seus parentes, em especial contra Cersei, além de se sentir animado com a perspectiva de dar uma boa olhada nos dragões ressurgidos. Ao atingir a margem, ao lado do Donzela Tímida, Tyrion foi apresentado aos seus companheiros de viagem. O taciturno mercenário Griff, de cabelos, barbas e olhos azuis, que desconfiou imediatamente dele, devido aos seus modos leves e sarcásticos, e que parecia estar muito mais disposto a matar Tyrion do que a ajudá-lo. Seu filho, o chamado Jovem Griff, um rapaz igualmente repleto de cabelos azuis, em torno dos 17 anos de idade, cujos olhos eram de um azul tão escuro que mais pareciam púrpura. O cavaleiro Sir Rolly Pato do Campo, um tipo grande e bem versado nas artes da guerra, que se encontrava ali para treinar o jovem Griff nas armas.
Septan Lemore, uma religiosa de face agradável e curvas generosas, que capturara imediatamente a atenção do anão, e que instruía o jovem Griff nos mistérios da fé. E Haldon, conhecido por todos no Donzela Tímida como o meio-mestre, por ter colocado de lado seu treinamento na cidadela antes de concluído. É bastante versado em história, costumes, idiomas e outros temas eruditos, e por isso é o responsável por educar e instruir o jovem Griff. O pequeno navio é comandado por um velho casal de Dorneses, Yandri e Scylla, que se comprometeram a conduzir o grupo em segurança até o sul. Quando perguntado ao Magister qual o nome do anão que deveriam escoltar, Illyrio lhes responde que o nome do anão é Iolo, um nome claramente pentoshi, algo que poderiam ver que o anão não era apenas em um relance. Por isso, ele lhes disse que, em Pentos, ele era Iolo, mas que em sua terra natal do ocidente, ele era Hilgor Hill, um filho bastardo de uma casa nobre menor, o que explicaria seu modo de falar aristocrático ocidental. Durante o início da jornada por Rio, Griff se cansa da constante embriaguez de Tyrion e o proíbe de tomar vinho, apesar de suas alegações de que a bebida ajuda a controlar suas constantes dores de cabeça. O tempo do anão é passado em especial tentando desvendar as identidades secretas de cada um dos membros do pequeno grupo e registrando seus conhecimentos sobre dragões, conforme Griff ordenara que fizesse, como forma de criar um compreensivo trabalho que os auxiliaria mais tarde ao lidarem diretamente com Daenerys. Tyrion sabia que Griff e o jovem Griff eram mais do que aparentavam ser, e não levou muito tempo até desvendar suas identidades reais. Ele descobriu que Griff era, na realidade, o antigo amigo do príncipe Rhaegar Targaryen, Jon Connington, que fora despojado de sua senhoria pelo Rei Louco e mandado para o exílio, e não um mercenário qualquer. Ele descobriu também que o rapaz que se passava como seu filho era na verdade Aegon Targaryen, o filho há muito presumido morto de Rhaegar, que veio sendo criado em segredo e ensinado sobre tudo aquilo que um jovem príncipe deveria saber, para um dia assumir seu lugar de direito ao lado de Daenerys em Porto Real. Imbuído desse novo conhecimento, o anão passou a estar sempre próximo ao garoto, até mesmo tomando aulas de valeriano volantino com ele. Durante uma sessão do jogo de Sivas, Tyrion até mesmo o aconselhou a repensar a estratégia de Connington de esperar por Daenerys, e lhe disse que nunca se deveria confiar demais em ninguém no mundo real, mudando a perspectiva do menino. Já a opinião de Griff sobre o anão apenas veio a se modificar quando Donzela Tímida se encontrava na altura da Ponte dos Sonhos, em Chroyane, e foi atacado por um grupo de homens de pedra. Tyrion, respondendo a um instinto, se atirou sobre uma das criaturas para salvar a vida de Aegon, antes de acabar caindo nas águas escuras abaixo, escapando de se afogar ao ser salvo pelo próprio Connington, e ficando desacordado durante algum tempo. Depois que Tyrion voltou a si, o grupo chegou à antiga colônia volantina de Selhores, já bastante próximo à antiga cidade, e ali Tyrion foi em terra junto ao meio-mestre, para tentar descobrir tudo o que pudessem sobre a posição da triarquia quanto a uma potencial aliança ou uma potencial guerra contra Daenerys e Aegon. Nesse sentido, ambos se reúnem com o oficial alfandegário Cavol Nogaris, e usam de uma partida de Sivas para arrancar do homem as informações de que necessitavam. Depois, antes de retornarem ao navio, Tyrion pede a Haldon que lhe permita adentrar a um bordel durante alguns momentos, pois estava sem companhia feminina há tempo demais, e o meio-mestre o permite. No entanto, depois de resolver sua questão no bordel, Tyrion acaba sendo pego na ponta da espada de um cavaleiro Westerosi misterioso, bêbado e rancoroso, que o prendeu e o levou consigo. Mais tarde, ambos chegam por terra até a grande cidade de Volantis, e durante o trajeto, Tyrion descobriu a identidade do carrancudo homem. Tratava-se de Sor Jorah Mormont, um guerreiro nortenho que se exilara em Essos para fugir da justiça de Winterfell. A princípio, Tyrion pensava que o plano do homem era o de levá-lo de volta a Porto Real, para sua irmã, e trocar sua vida pela restauração da posição e do título perdido de Jorah, mas eventualmente a realidade veio à tona. O plano do homem era encontrar um meio de seguir exatamente em sentido oposto, até Meereen, onde ele pretendia entregar Tyrion a Daenerys Targaryen. No fim das contas, o anão ainda ficaria cara a cara com a quebradora de correntes. Após ouvirem a pregação vespertina do sacerdote-chefe do grande templo vermelho da cidade, caminharem através da grande ponte sobre o Rhoyne e de se hospedarem na casa do mercador, com Tyrion sempre a ferros, os dois foram até o pátio do estabelecimento, onde Jorah seria recebido pela viúva do cais, uma antiga escrava liberta que poderia lhes auxiliar em sua jornada para o leste, pois possuía diversos capitães em dívida para consigo.
E bem enquanto o cavaleiro tratava com a mulher, Tyrion percebeu um anão que vira anteriormente na estalagem vindo em sua direção às pressas, com uma faca nas mãos. Ele foi salvo por Jorah, que ergueu o outro anão no ar, apenas para descobrirem que na realidade se tratava de uma anã. O nome da menina era Merreca, e não devia ter mais do que 19 anos. Ela tentara assassinar Tyrion em retaliação pela morte de seu irmão Oppo, o Tostão, que fora capturado e decapitado por marinheiros Westerosi que desejavam reclamar a recompensa que Cersei colocara sobre a cabeça de Tyrion, já que os homens pensavam que Oppo fosse ele. Tyrion, apesar da tentativa de assassinato, se sentiu mal pela garota e convenceu Sor Jorah a permitir que ela viesse com eles, acompanhada de seus 2 animais de justa, a porca bonita e o grande cão triturador, usados como montaria por ela e seu irmão. A viúva lhes disse para embarcar em um velho navio de aspecto sujo e acabado, de nome Selaesori Coran, que em valeriano significava intendente perfumado, em uma tradução livre, que se destinava originalmente a Qarth, mas que a viúva lhes garantiu que os conduziria até onde precisavam ir. O navio fora contratado para levar o sacerdote vermelho Mocorro, uma sinistra figura de cara tatuada em vermelho e laranja, acompanhado de 5 guerreiros da mão ardente, e por isso o sacerdote conduzia cerimônias de fogueira noturna durante todas as horas de escuridão, recuando durante o dia para dormir. Quando já se encontravam em alto mar, Tyrion passou a compreender melhor Merreca e a trajetória que a trouxera até aquele ponto, e começou a se afeiçoar a ela. Ele revelou também seu passado, revelando até mesmo quem era, sendo um aristocrata filho de um dos homens mais poderosos de Westeros, que ele próprio matara. Tyrion também passou algum tempo conversando com Mocorro, que tinha o poder de vislumbrar o passado e o futuro nas chamas sagradas, e via em Tyrion mais do que os outros homens. Ele descreveu o anão, de acordo com o que vira em suas chamas, como estando em meio a dragões novos e velhos, brilhantes e sombrios, verdadeiros e falsos. E você, continuou o sacerdote, um homem pequeno com uma grande sombra, rosnando em meio a tudo isso. Tyrion viera a ser libertado das correntes por Sor Jorah, mas sua zombaria quanto ao cavaleiro ter sido expulso da corte de Daenerys por lhe ter espionado lhe rendeu um soco bem direcionado ao rosto, e a antipatia imediata de Mormont pelo resto do trajeto. O relacionamento de Tyrion com Merreca se tornou realmente mais intenso depois que uma violenta tempestade atingiu o navio, matando o capitão e outros marinheiros importantes, e danificando o mastro de tal maneira que a embarcação ficara sem ter como se movimentar, completamente à deriva. Merreca, que até então dizia não ter pelo que viver, mudou de ideia, e chegou mesmo a beijar Tyrion, um beijo seco e desajeitado, mostrando o que sentia pelo anão. Depois de algum tempo sob a calmaria, eles permaneceram sem perspectiva de desembarcar, até serem encontrados por uma galé que vinha em disparada em sua direção. Tratava-se de um navio de negociantes de escravo de Yunkai. Todos aqueles que foram capturados vivos no Selaesori Coran são levados até um mercado de escravos montado à sombra das muralhas de Meereen, e os anões são alvo de vários lances, sendo eventualmente arrematados por um nobre de Yunkai de nome Yezan Zo-Kagas, que o anão logo apelidou como a Imensidão Amarela, devido às suas escolhas de vestimenta e ao seu tamanho descomunal, tão gordo que não era capaz de se sustentar sem ajuda. Antes que partissem para o acampamento de Yezan, Tyrion convenceu seu novo senhor a comprar também Sor Jorah, que fora terrivelmente surrado e marcado a ferro no rosto, argumentando que os 3 eram parte do mesmo espetáculo de justas. Yezan os adquirira para integrar seu pequeno circo de horrores, e ali os anões foram apresentados pelo capataz conhecido somente como Babá aos pequenos tesouros de seu senhor, dentre os quais se encontrava a Hermafrodita Doces, fluente em 4 idiomas, que lhes instruiu sobre como ser a propriedade de um grande senhor Yunkaita. Após um banquete oferecido por Yezan aos sábios mestres de Yunkai, no qual Tyrion impressionou a todos com sua habilidade no Sivas, o supremo comandante de Yunkai convenceu Yezan a permitir que os anões se apresentassem na grande arena de Dasnak, em Meereen, durante a cerimônia de assinatura da paz com a cidade, após o acordo firmado com a Rainha Dragão e seu novo marido e rei, Isdar Zo-Loraq. Pouco tempo depois, os anões se apresentam na arena, para deleite dos 30.000 espectadores presentes, e quando se retiram, Tyrion percebe sutis sinais de que eles não deveriam ter retornado vivos de sua justa. O plano era soltar leões famintos sobre ambos, mas ele de algum modo havia sido abortado. Mais adiante, quando o fluxo sangrento devastava as fileiras do cerco de Yunkai, seu enorme mestre Yezan ficou próximo da morte pela doença, e Tyrion, vendo aí uma oportunidade perfeita para uma fuga, convence Merreca e Sor Jorah a segui-lo quando vão em busca de água fresca para o mestre.
Merreca, a princípio, lhes diz que não pode abandonar Bonita e Triturador no acampamento, e deseja voltar para buscá-los, mas Tyrion lhe disse que Doces cuidaria dos animais, apenas para pôr a anã em movimento. Eles se esgueiraram rapidamente pelo acampamento até chegarem ao campo onde estava acampada a companhia mercenária dos Segundos Filhos, e ali Tyrion tratou diretamente com o capitão-general da companhia, Ben Mulato Plum, que tentara comprá-lo no leilão e depois tentara ganhá-lo no Sivas durante a festa de Yezan, por obviamente saber quem o anão era e quanto ele valia. Tyrion se oferece para se juntar à companhia, e Sor Jorah, ainda que surrado e cansado, volta a figurar entre suas linhas, por já ter servido junto aos Segundos Filhos em um passado não tão distante. O anão também lhes promete enormes somas de dinheiro e grandes extensões de terra caso lhe ajudassem a recuperar seu direito de nascença, o Rochedo Casterly, após findada a guerra pela conquista de Westeros pela Rainha Dragão. Para isso, naturalmente, Tyrion teria primeiro de usar toda a sua engenhosidade para mudar a aliança dos mercenários, para que lutassem novamente por Daenerys. A princípio, o anão tentou convencer Ben Mulato através de mais uma partida de Sivas, mas não foi capaz de mudar a ideia do comandante tão facilmente. Mais tarde, notícias sobre a aproximação de uma frota de navios das Ilhas de Ferro chegam ao acampamento, e enquanto a companhia se prepara para o combate, uma reunião de altos oficiais tem lugar na tenda do capitão-general, e um enviado e um caíta os pressiona a combater, apenas para ser morto por Sor Jorah, cuja lealdade a Daenerys permanece inabalável. Depois disso, fica declarado que os Segundos Filhos vão, afinal, mudar de lado novamente, e que dali em diante voltarão a lutar por Daenerys Targaryen.